Olá, crianças, tudo bem? Eu estou aqui novamente para contar uma história muito legal para vocês sobre um personagem muito especial que tem lá na Bíblia. Sabe quem é? Esse aqui mesmo, Jesus. E é uma história muito legal, mas antes nós vamos orar. Então eu peço que vocês fechem os olhinhos, mãozinhas grudadinhas para falar com o Papai do Céu. Senhor Jesus, muito obrigada pela vida de cada família, cada criança que está assistindo este vídeo. Eu peço que o Senhor, Pai, esteja abençoando eles, que eles possam aprender mais de Ti e espalhar essa notícia maravilhosa sobre o Senhor, sobre o Seu amor, e que todos possam compreender que o Senhor é o melhor de tudo, Pai. Eu te agradeço em nome de Jesus. Amém. Bom, a nossa história de hoje está lá na Bíblia. Então você vai pedir para um adulto, se você não conseguir usar sozinho, abrir no capítulo de Marcos, que está lá no Novo Testamento, no capítulo 14. E a nossa história vai do versículo 1 até o número 70. É uma história bem legal que eu vou contar para vocês agora. Bom, faltavam 2 dias para a festa dos pães sem fermento, que é a Páscoa. E aí, uma mulher chegou, sabe aonde? Lá na casa de Simão o leproso. E ela levou um vidro de perfume que custava muito dinheiro. E aí, sabe o que aconteceu? Ela abriu aquele vidro de perfume e derramou, despejou sobre a cabeça de Jesus. Era uma forma de honrar a Jesus com o melhor que ela tinha naquele momento. As pessoas ficaram falando, reclamando, por que esse desperdício? Nossa, eu pegaria esse perfume e venderia e ganharia 30 moedas de prata, que era muito dinheiro na época. Mas Jesus repreendeu eles e falou que não era para falar aquilo, porque ela estava fazendo algo de bom para ele. E eles não, eles estavam lá só reclamando. Bom, passando isso, sabe o que aconteceu? Judas Iscariotes, que é o personagem da nossa história de hoje. Ele ia trair Jesus. Uma coisa muito feia ele faria. Os mestres da lei decidiram esperar passar a festa da Páscoa para achar alguma coisa que pudesse acusar Jesus. Algo que fosse muito feio que Jesus tivesse feito. Mas não tinha um motivo. Mas eles pensaram então em Judas. E aí eles ofereceram dinheiro para Judas se ele ajudasse eles a denunciar Jesus, contar tudo o que ele fazia. E Judas, ele aceitou. Olha só que tristeza, um dos 12 discípulos de Jesus iria fazer essa coisa tão feia que era trair Jesus. Bom, aí, como ele recebeu esse dinheiro, então ele ficava sempre andando com Jesus. E aí Jesus, certo dia, ele se reuniu com todos os 12 discípulos e eles iam celebrar, sabe o quê? A ceia, a última ceia antes da morte de Jesus. Olha só, Jesus pegou o pão, ele abençoou e partiu e saiu distribuindo para todos os discípulos. E eles também tomaram o vinho. Nós sabemos que o pão representa o corpo de Jesus e o suco de uva representa o sangue que ele derramou lá na cruz. Depois que terminou de celebrar a ceia, Jesus saiu com os discípulos porque ele iria orar lá no Monte das Oliveiras. E sabe de uma coisa? Ele já sabia que também um dos seus discípulos iria negar. Como assim? Ele ia ser traído, outro discípulo ia negar a Jesus. Olha só quanta coisa! Então, enquanto Jesus estava lá, a caminho do Monte das Oliveiras, ele falou para os discípulos dele vigiarem, porque ele estava angustiado, ele estava triste, porque ele já sabia o que o esperava. E aí ele foi orar. E aí, enquanto ele foi orar, ele pediu para Pedro, Tiago e João ficarem vigiando. Jesus começou a orar, estava lá, e quando ele voltou, sabe o que aconteceu? Os discípulos estavam dormindo, não estavam vigiando nada. Poxa, como que eles podiam orar em vez de vigiar e ajudar a Jesus? Aí,
de repente, o Judas apareceu e ele combinou lá com os mestres da lei que quando ele beijasse Jesus, era ele que eles tinham que prender. E aí, Judas foi lá, deu um beijo. E sabe o que aconteceu? Os mestres da lei, os sacerdotes, estavam lá com um soldado, que ele foi para prender Jesus. E aí, Pedro, muito furioso, sabe o que ele fez? Cortou a orelha do soldado. Mas Jesus não deixou, ele foi lá, pegou a orelha, colocou de volta no lugar e falou para Pedro que não era para fazer aquilo. Porque tudo que estava acontecendo, ele já sabia que iria acontecer mesmo. Poxa, que tristeza. Jesus foi traído, foi acusado de uma coisa que ele não tinha feito. Porque os mestres da lei queriam acusar Jesus, falar que ele tinha feito alguma coisa e não tinha motivo nenhum. Aí, sabe o que eles resolveram então fazer? Falar assim: você fala que é o Filho de Deus? Você foi enviado por ele? E ele falou que sim. Então, aquilo era uma desculpa que eles falaram. Isso é uma blasfêmia. Prendam ele. Olha aí o que ele está falando. Como que ele pode dizer isso? Que ele é o Cristo? E aí, Jesus, ele foi acusado. E sabe o que eles fizeram? Aquela multidão toda estava armada de espadas, pedaços de pau. Eles colocaram em Jesus uma coroa de espinhos que machucou a cabeça de Jesus. E eles levaram Jesus, sabe para onde? Para ser crucificado. Eles não tinham provas de nada disso, nada mesmo. Mas eles falaram que o fato de Jesus se declarar o Filho de Deus era uma acusação muito grave, que não tinha como ele afirmar, porque ele não tinha como provar. E eles não queriam acreditar nisso. Poxa vida! E aí, enquanto tudo isso estava acontecendo, Pedro negou a Jesus. Sabe como que ele negou a Jesus? Uma criada dos sacerdotes encontrou com Pedro. Ele estava lá se aquecendo em volta de uma fogueira e ela falou: "Ei, você aí, é Pedro? Aquele discípulo que anda com Jesus?" "Eu não, imagina, vocês devem estar me confundindo." "É sim, eu conheço você." E ele negou a Jesus novamente. Não sou eu, não sou eu." E negou Jesus pela terceira vez. E sabe o que aconteceu? O galo cantou. E aí ele se lembrou que Jesus falou que ele ia fazer isso mesmo. E ele ficou muito triste, arrependido de ter negado a Jesus. E aí, sabe o que vai acontecer? Infelizmente, eu vou contar isso para vocês na semana que vem. Então agora nós vamos parar a nossa história aqui e só vamos saber a continuação na semana que vem. Mas antes, eu trouxe para vocês um versículo muito legal para vocês memorizarem com a família e depois vocês me contem como que vocês fizeram em casa com a família para memorizar. O versículo fala assim, ó: "O justo enfrenta muitas dificuldades, mas o Senhor o livra de todas elas." Salmos 34, 19. O justo somos nós, as pessoas que creem em Jesus, que faz de tudo para fazer as coisas mais certas possíveis. E aí, Jesus fala que todas as dificuldades que a gente enfrenta, Ele nos livra. Ele não deixa que nada de mal nos aconteça. Ele nos protege. E hoje, então, se você estiver com medo de alguma coisa, eu te convido a fechar os olhinhos, porque nós vamos orar e esse medo vai sair no nome de Jesus, certo? Feche os seus olhinhos. Senhor Jesus, nós aprendemos na sua palavra que o Senhor nos livra de todas as dificuldades. O Senhor nos livra de todos os vírus. E eu te peço, Pai, que o Senhor livre todas essas famílias que estão assistindo este vídeo, Paizinho. Livra cada um deles. Não deixe que eles fiquem doentes. Livre eles de qualquer dificuldade, Paizinho. E que eles possam crer que o Senhor fez algo muito, muito bom por nós.
que eles saberão na semana que vem. Em nome de Jesus, amém! Até logo, crianças! Espero vocês na semana que vem, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus!